Boa tarde, são 13 horas no horário de Brasília e você está assistindo o jornal ETECRA ADM. Na reportagem de hoje, trataremos um importante tema aos nossos telespectadores, a administração neoclássica. Com isso, vamos entrar em contato com a nossa repórter. Boa tarde, Marina. Você poderia nos falar a respeito sobre a teoria neoclássica? Boa tarde, Cauã. Posso sim. Então, para os neoclássicos, a administração consiste em orientar, direcionar e controlar os esforços de um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo dentro de uma empresa. Então, o administrador tem como função neste processo possibilitar que esse caminho até se alcançar essas metas minimize qualquer tipo de desperdício, seja ele de recursos, tempo e etc. E hoje em dia, como todo mundo já tem consciência, a administração é uma parte importantíssima da empresa. Então, para apresentar o nosso tema, segue as características da abordagem neoclássica. A primeira característica se diz respeito à ênfase nos processos práticos da administração, ou seja, é a busca por resultados concretos e palpáveis. O que resume este tópico é que a teoria somente tem valor quando operacionalizada na prática. Em segundo lugar, tem a reafirmação relativa dos postulados clássicos, em que os neoclássicos retomam grande parte do material feito pela teoria clássica, redimensionando e reestruturando de acordo com as condições da época atual, dando-lhe uma configuração mais ampla e flexível. Na terceira característica, ocorre uma ênfase nos princípios clássicos de administração, em que os neoclássicos definem normas de comportamento administrativo. Além disso, eles se preocupam em determinar princípios gerais da administração para orientar o administrador em suas funções. Na quarta, há o foco nos resultados e objetivos. É em função deles que a organização deve ser dimensionada, estruturada e orientada. Encontramos esse foco em todas as organizações, que estabelecem objetivos e produzem resultados. Se a operação utilizada falha, o objetivo é alcançado parcialmente ou não é alcançado em sua totalidade. Por fim, a teoria neoclássica, como podemos perceber, é caracterizada por seu ecletismo. Ela é ampla e diversificada, pois absorve o conteúdo de várias teorias administrativas mais recentes, tratando-se de um movimento de agregação de ideias. Voltamos com o Cauã no estúdio do jornal ETECRA ADM. Obrigado, Marina. Acredito que os telespectadores de todo o Brasil estão curiosos para saber mais. Seguimos em frente para outro essencial assunto na administração neoclássica e que vem intrigando diversos profissionais no mercado de trabalho, a eficácia e eficiência. Vamos entrar em contato com a repórter Johanna para saber mais a respeito. Boa tarde, Johanna. É isso mesmo? Boa tarde, Cauã. É isso mesmo. Durante muito tempo, esses dois termos causaram dor de cabeça para muitos trabalhadores. Afinal, qual seria a diferença entre eles? A resposta é simples, porém intrigante. Consiste em produzir o efeito esperado e geralmente está ligada ao nível operacional. Além disso, é caracterizada pela melhor maneira que as tarefas devem ser executadas, de modo que os recursos sejam utilizados da forma mais racional possível. Enquanto isso, a eficácia consiste em fazer as coisas corretamente, sendo geralmente relacionada ao nível gerencial. Também é importante saber que o alcance dos objetivos é um assunto ligado à eficácia. Quando o administrador avalia o alcance dos resultados e se as tarefas bem feitas são aquelas que realmente devem ser feitas, então ele está focando na eficácia. Um exemplo clássico que pode nos ajudar a visualizar a diferença entre esses dois termos é de um homem que cava um poço com perfeição e dentro do prazo realiza um trabalho com eficiência. Enquanto isso, um homem que sabe o local correto para cavar o poço e encontrar água executa um trabalho com eficácia. Espero que vocês tenham gostado. Agora voltamos com o Cauã para o estúdio. Obrigado, Johanna. Com certeza muitas dúvidas foram esclarecidas. Mas não é só isso. A administração neoclássica também possui outros fatores que devem ser estudados. Nela foram organizados os princípios básicos da organização, sendo que a organização consiste em um conjunto de posições funcionais e hierárquicas, originados com o objetivo econômico de produzir bens e serviços. Sendo assim, a organização possui os seguintes princípios básicos. Número 1. Divisão de trabalho, em que para ser eficiente, a produção deve basear-se na ação de pegar uma tarefa complexa e decompor ela em tarefas menores e mais fáceis. Essa ação começou a ser praticada a partir da Revolução Industrial, provocando uma mudança enorme nos conceitos de produção. Número 2. Especialização. É a consequência da divisão do trabalho, em que cada órgão ou pessoa passa a ter uma função específica e especializada, podendo ser até tarefas com a sua área de habilidades. Número 3. Hierarquia.
Outra consequência do princípio da divisão do trabalho é a divisão funcional. A diversidade de função exige o desdobramento da função de comando. Sua missão é dirigir corretamente as atividades para que sejam cumpridas corretamente. Ou seja, a organização precisa de uma estrutura hierárquica para dirigir as atividades para os níveis abaixo. Em toda organização formal, existe uma hierarquia que divide ela em camadas. Na medida em que se sobe hierarquicamente, aumenta a autoridade do administrador, ao mesmo tempo em que diminui a necessidade de conhecimento técnico operacional. Número 4. Amplitude administrativa. É o número de subordinados que o administrador pode dirigir. Quando ele tem muitos subordinados, sua amplitude de comando é grande e extensa. A amplitude adotada pela organização determina a configuração geral de sua estrutura organizacional. Uma amplitude média e estreita com um maior número de níveis hierárquicos produz uma estrutura alta e alongada. Ao contrário, uma amplitude média larga produz uma estrutura organizacional achatada e dispersada horizontalmente. Interessante, correto? Porém, na administração neoclássica, foram conceituados 3 tipos de organização, cada um com suas características. Seguimos com a repórter Yasmin para saber mais a respeito. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Caô. É isso mesmo. Existem diferentes tipos de organização. Uma delas é a organização linear. Ela tem origem no modo de organização dos exércitos e das igrejas medievais, sendo que atualmente é uma forma de organização comum em pequenas empresas. O termo linear significa que existem entre superior e subordinado linhas diretas e únicas de autoridade e responsabilidade. Além disso, a organização linear apresenta as seguintes características. A autoridade é linear e única, ou seja, o superior possui autoridade única e absoluta em relação aos seus subordinados. A comunicação entre os cargos é realizada de acordo com as linhas existentes no organograma, um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização. As decisões são centralizadas, de modo que uma autoridade máxima se responsabiliza pelas decisões e o controle da organização. Outra característica dessa organização é que à medida que o profissional sobe na hierarquia, o número de cargos diminui. Por isso, esse aspecto é chamado de piramidal. É importante citar as vantagens e desvantagens da organização linear. Como vantagens, a organização linear possui uma estrutura que é simples e fácil de ser compreendida. O subordinado apenas se relaciona formalmente com o seu superior. A divisão de modo que nenhum cargo intervém em outra área e a implantação desse tipo de organização é mais fácil. Em contrapartida, a estabilidade das relações formais podem resultar em uma rigidez e inflexibilidade, dificultando que mudanças e inovações sejam feitas. A autoridade desse tipo de organização pode se tornar totalitária, dificultando a cooperação e a iniciativa das pessoas. Pode ocorrer esse tipo de organização que o chefe excede a sua função, ou seja, significa que ele faz tudo e sabe tudo. Impede a especialização e as comunicações são mais demoradas. Outro tipo de organização é a organização funcional. Nele é aplicado o princípio da especialização das funções, que separa, distingue e especializa. Além disso, possui as seguintes características. A autoridade é dividida, ou seja, o subordinado pode se dirigir a vários superiores simultaneamente. Desse modo, nenhum superior possui autoridade absoluta. As linhas de comunicação são diretas, pois buscam a maior rapidez possível nas comunicações. As decisões não são centralizadas. A organização funcional é focada na especialização, de modo que as responsabilidades são decididas de acordo com as especializações. Assim como a organização linear, a funcional também possui vantagens e desvantagens. As vantagens são que ela possibilita que os cargos possuam o máximo de especialização e se concentrem na sua função. A supervisão técnica nesse tipo de organização é melhor. A comunicação é mais rápida e está menos submetida a distorções na transmissão. Em contrapartida, a organização funcional apresenta a perda de autoridade. A subordinação múltipla faz com que as pessoas não saibam a quem se dirigir, gerando uma grande perda de tempo. Existe também grande concorrência entre especialistas e uma tendência a maior a tensões e conflitos na organização. Por fim, temos a organização Lean Staff, resultado da combinação dos últimos 2 tipos de organização.
Nesse tipo de organização, o objetivo é ampliar as vantagens e diminuir as desvantagens dos dois últimos tipos de organização. Assim sendo, na organização Lean Staff, existem o órgão de execução, linha, e o de apoio, staff, sendo o tipo mais utilizado atualmente. Os staffs são responsáveis pelas habilidades especializadas, como por exemplo, compras, pessoas, propaganda, pesquisa, contabilidade, etc. Pela consultoria e assessoria, monitoração de determinadas atividades ou processos de planejamento e controle, exemplo orçamentário de qualidade, etc. A organização Lean Staff também é caracterizada pela junção das estruturas linear funcional, com a predominância da estrutura linear. Ocorre a coexistência de linhas diretas de comunicação e as linhas formais. Os órgãos operacionais de apoio são separados e há tanta presença de hierarquia, que garante que exista o comando e a disciplina, quanto a especialização, que proporciona a consultoria e assessoria. Contudo, assim como os demais tipos de organização, a organização Lean Staff também possui seus prós e contras. Ele proporciona uma assessoria especializada e inovadora, autoridade única, e a presença da atividade conjunta e coordenada dos órgãos de linha e staff. Em contrapartida, ainda existe a possibilidade de conflitos entre a assessoria e os outros órgãos, e existe certa dificuldade para obter e manter o equilíbrio entre linha e staff. Voltamos com o Cauã para o estúdio. Obrigado, Yasmin. Como vocês puderam ver, a administração neoclássica abrange importantes e interessantes temas para os profissionais atuais. Estamos chegando ao fim, mas você pode acompanhar mais informações com a professora Marangoni toda segunda aqui no jornal ETECRA ADM. O meu muito obrigado e uma boa tarde a todos.